Oi, pessoal. Meu nome é Denise e eu estou aqui, para a nossa terceira aula do curso de extensão, estudando o livro de Eclesiastes. Bom, então, o que eu vou fazer nessa terceira aula, O proposto era falar de cada capítulo. Eu já falei do capítulo 1, então na sequência nós estaríamos falando do capítulo 2. Mas, deixa eu falar aqui com vocês um pouquinho. Mais de pertinho aqui. Mas eu me propus de que cada informação que eu descobrisse durante os meus estudos, eu estaria passando para vocês, Porque eu comecei estudando 3 ou 4 livros, incluindo Bíblias, E agora já estou em 6 livros, mais ou menos. Então, isso aí foi algo que eu propus no meu coração, de que tudo que eu descobrisse sobre o livro de Eclesiastes, nos livros que eu estou estudando, pesquisando, eu ia passar para vocês, tá bom? Então, agora nós vamos começar. Então, essa nosso primeiro slide. Opa, tô fazendo aqui uma coisa errada. Agora sim. Nosso, então, primeiro slide, vou passar agora aqui para vocês. Então, olha, quando eu peguei uma outra Bíblia para mim pesquisar algumas coisas, eu descobri uma informação nova. Nessa Bíblia dizia que Salomão morreu aos 58 anos de idade. Então, o que eu vou trazer nessa aula número 3, tá? Eu vou acrescentar informações, tá? E de repente estar corrigindo algumas coisas, não é propriamente corrigindo, mas acrescentando, porque eu percebi pequenas diferenças, sabe, nos livros que eu li, uns diziam um certo número, outros diziam outro, e tudo isso que eu pesquisei, eu tô passando aqui. Então, essa curiosidade de que Salomão morreu aos 58 anos de idade, eu coloquei a bibliografia aqui, tá? Que foi numa Bíblia de ordem cronológica. Vamos para o próximo slide. O que nós sabemos sobre Salomão? Que ele reinou por 40 anos. Então, provavelmente, ele tinha em torno de 18 a 20 anos, Quando se tornou o rei de Israel. E aonde está essa informação que ele reinou por 40 anos? Está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 42. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. Vamos para o próximo slide. Curiosidade. Quando nasce Salomão? Que idade tinha quando começou a reinar? São duas perguntas sem resposta clara nas escrituras, então não quis colocar esta informação aqui porque eu poderia estar colocando alguma coisa errada, porque em nenhuma passagem bíblica, em nenhum dos livros que eu estudei, que eu pesquisei na verdade, dizia claramente a data de nascimento ou com que idade ele começou a reinar. Eu vi que alguns falavam entre 16 e 20 anos, outro livro afirmava que era com 20, mas nenhum é exato, nenhuma informação é exata, Então eu preferi não colocar nada exato, apenas a idade lá no nosso primeiro slide, que a Bíblia afirmava que ele morreu com 58 anos. Outra curiosidade, tá, que eu acabei descobrindo em outro livro que eu estava lendo, que o autor identifica-se apenas com, eu acredito que esse termo hebraico se pronuncia colete, um termo hebraico que significa aquele que reúne ou ajunta. Este termo indica o mestre de sabedoria, o que sabe. Então, Eclesiastes, no caso, vem desse termo colete. Porque a gente aprende sempre, pode ver que desde o início das aulas que eu estou dando, diz que o significado é professor ou pregador, ou aquele que dirige uma assembleia, Então agora eu descobri outra coisa, que essa palavra de colete, aliás, a palavra Eclesiastes, ela vem também desse termo hebraico colete. Eu não sei pronunciar, tá, gente? Então, eu não estudei hebraico, não estudei grego, então estou falando mais ou menos aqui como eu acredito que seja. Vamos para o próximo slide. A maioria das versões bíblicas traduz colete como professor ou pregador, com base no entendimento de que o sábio colete dirige-se a um grupo de pessoas. Então aqui, é um livro que eu estava pesquisando,
chama, em vez de falar o autor do livro de Eclesiastes, ou ao invés de falar Salomão, falava tempo Coelete, né? Que esse tal de Coelete, que era o pregador, ou o professor, ou vamos voltar aqui no slide anterior, aquele que reúne ou junta, a pessoa que reuniu ou juntou para escrever esse livro de Eclesiastes, foi o tempo todo citado para mim naquele livro que eu estava lendo como Coelete, tá? Aqui, o que sabe. Então, em nenhum momento falou Salomão, em nenhum momento falou pregador ou professor. Sempre falou nesse livro que eu estava pesquisando o termo Coelete, que é um termo hebraico. Bom, acrescentando mais informações então. O livro de Eclesiastes transmite uma mensagem prática sobre como uma pessoa sábia deve viver neste mundo caído. Então, é isso que eu entendi, né? E li também, né? Em muitos livros que eu pesquisei, que a mensagem principal de Eclesiastes é como uma pessoa, se ela for sábia, ela consegue viver muito melhor neste mundo que é corrompido. Mais informações são que não podemos analisar os versículos fora do contexto, porque Salomão fala das realidades da vida que acontece debaixo do sol, mas ele também fala, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, de tudo que se tem ouvido o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, o que o Salomão disse aqui? A vida realmente é dura, o mundo realmente é corrompido, mas aquele que teme a Deus, ele tem, né, uma perspectiva de vida melhor, uma esperança de viver uma qualidade de vida melhor. Podemos aproveitar o máximo da vida, mesmo num mundo corrompido, porque o segredo para viver feliz no mundo corrompido é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu não digo viver sempre feliz, mas a maioria do tempo a gente está bem. O que eu tenho na minha vida são momentos tristes, mas a maioria do tempo eu, pelo menos, que escolhi Jesus Cristo como meu Salvador e que creio na palavra de Deus, a maior parte do meu tempo eu sinto paz, a maior parte do meu tempo eu tenho momentos felizes. O que acontece são que apenas alguns momentos são tristes, né? Quando a gente recebe uma notícia triste, que alguém faleceu, ou que alguém sofreu um acidente, ou que alguma coisa aconteceu, né? Há alguns momentos a gente fica triste, mas depois o Espírito Santo nos consola e a gente volta a ser feliz de novo. Algo que eu li num livro é que Salomão estava frustrado com a natureza transitória da vida. O que é a natureza transitória? Temporária, passageira, provisória, que muitas coisas na vida são passageiras, transitórias, né? E então ele estava frustrado com isso, com a natureza transitória da vida, e com o fato da sabedoria ser incapaz de oferecer qualquer senso de garantia do que amanhã pode trazer. Então não é porque alguém é sábio que ela tem uma garantia de que sempre tudo vai dar certo para ela, tá? Mas, ao mesmo tempo, é muito melhor ser sábio do que ser tolo, porque o tolo sofre muito mais. Acrescentando informações, então, ainda na parte de colocar coisas que eu acabei pesquisando depois, a sabedoria não livrou Salomão de sofrer aflições de espírito, porque, se eu não me engano, no capítulo 1 tem um versículo que eu já expliquei numa aula aí, na aula 2, de que Salomão teve momentos que teve aflições de espírito. A estrutura de Eclesiastes, então, em Eclesiastes 1, nós vemos um prólogo. O que é um prólogo? Numa peça de teatro significa uma cena ou monólogo inicial. O que significa isso? Um ator que está só e fala consigo mesmo ou se dirige ao seu público. Então é o que acontece no capítulo 1 de Eclesiastes. Salomão está falando dele mesmo ali, né? Tá? Ele só que está tendo um monólogo ali no primeiro capítulo. E no Prazeres da Vida, Eclesiastes 2 fala dos prazeres da vida. Do Eclesiastes capítulo 3 ao capítulo 5 fala do plano de Deus. E o processo da vida, Eclesiastes do capítulo 9 ao 12, até o versículo 8, fala dos processos da vida, que algumas coisas são meio repetitivas, né, que sempre irão acontecer. E no Eclesiastes, do capítulo 12, do versículo 9 ao 14, ali nota de acréscimo é algo que Salomão fala por conta própria dele, que ele decidiu, né, falar aquelas coisas ali nesses versículos. O livro também inclui narrativas autobiográficas, e aqui está a referência, Eclesiastes 1, versículo 12, até o Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. O que é uma autobiografia?
vida de uma pessoa escrita por ela mesma, que é o que o Salomão fala. Ele fala dele mesmo e ele mesmo, né, provavelmente escreveu. Ou falou para algum escriba escrever, não sei. Mas ele é o autor, tá? E ele mesmo conta a vida dele. Então, no Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 13 ao 16, ele começa a narrar ali na Bíblia alguns exemplos. E nessa referência do capítulo 9, do 13 ao 16, ele está falando aqui de uma pequena cidade quanto a algo que aconteceu lá. Então, seria muito legal que você abrisse a tua Bíblia e olhasse lá em Eclesiastes 9, do versículo 13 ao 16, qual a historinha que ele conta ali. Tá? Eu tô com vontade de contar, mas eu não vou contar, mas é muito legal o que ele fala ali. E a sabedoria fez toda a diferença para salvar aquela cidade. Então, leia isso, que isso é muito legal, tá? Isso traz esperança pra gente ver que vale a pena ser sábio e não todo. Alegorias. Então, o que é uma alegoria? É um modo de expressar-se que consiste em representar pensamentos sobre forma figurada. Então, ali em Eclesiastes capítulo 12, do versículo 1 ao 7, ele começa a contar de uma forma imaginária, de uma forma fictícia, de uma forma suposta, não está contando no sentido literal como foi, mas ele está contando de uma forma mais no sentido mais de uma linguagem figurada, tá? O que está escrito em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes do capítulo 2, versículo 12, e versículo 12 ao 16 e capítulo 9, do versículo 1 ao 6, ele faz discurso de reflexão. O que é isso? Ele escreve coisas para nós refletir. Então a gente começa ali, pensar sobre alguma situação, examinar e analisar. É o que ele faz ali, nesses capítulos e versículos. Ele começa a analisar uma situação e dá a sua opinião ali. Poemas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 a 8 é um poema, que é aquele texto que diz há tempo para todas as coisas, e ali é colocado numa forma, né, como se parecesse um poema, e é muito legal ler, né? Então, também te aconselho a ler, que você vai gostar, que realmente você vai ver que parece um poema, o capítulo 3 ali do Eclesiastes, do versículo 2 ao 8. Existe uma grande variedade de provérbios e ditados, especialmente nos capítulos 7, 10 e 11. Então, capítulos 7, 10 e 11, existe provérbios ditados, né? Variedade de provérbios e ditados. Daí você pesquisa, tá? Porque eu não pesquisei o que é um provérbio, eu não pesquisei também o que é um ditado, tá? Então, o ditado geralmente é algo que as pessoas falam, né? Eu não tô me lembrando nenhuma coisa agora. Que aquele que com ferro fere será ferido. Isso é um certo ditado ou um provérbio, né? Mas pesquisa melhor no dicionário para você ver a diferença de provérbio para ditado. E no capítulo 7, 10 e 11, Salomão faz isso. Outra curiosidade, eu falei anteriormente de um termo hebraico chamado Ebel, né? Que é escrito assim, como está aí no slide. Mas eu vi escrito em outro livro Evel. Mas o significado tanto de Ebel quanto de Evel é névoa, vapor ou sopro. Isso aqui é mais em termos de que, como tu pesquisando de um livro para o outro, faz toda a diferença, né? Até a maneira que está escrita aqui no hebraico foi diferente. Eu, como não estudo a língua hebraica, eu não sei esclarecer qual que é o certo ou se os dois estão corretos. O que eu sei é que na língua hebraica tem uma letrinha quadrada, que é tudo escrito de forma quadrática, né? As letrinhas no hebraico, porque não são letras, parecem uns desenhinhos, e tem uma palavrinha lá, uma letrinha, que ela tem tanto o som de B quanto de V, né? Mas eu não sei dizer nem qual, se é a segunda letra do alfabeto hebraico, tá? Do alfabeto, tá bom? Então não sei explicar isso aí, precisaria ser uma pessoa que conhece a língua hebraica para estar explicando se os dois estão corretos, se só um deles está correto. Em Eclesiastes, esse termo Evel é empregado para descrever a futilidade da vida a partir da perspectiva humana. Então, cada vez que fala de sopro, de vida, está falando de coisas fúteis, né? E está falando também da perspectiva humana. O que seria uma perspectiva humana?
a maneira que cada uma vê, o ponto de vista de cada pessoa. Então, algumas coisas que são fúteis para uma pessoa, para outra não é. Bom, então nós vimos aqui que esse termo évil, que significa névoa, vapor ou sopro, ele é empregado no livro de Eclesiastes para se referir ao que é fútil. Tá? Vamos para o próximo slide. Outra curiosidade que, além disso, né, do livro de Eclesiastes usar esse termo aí, évil, como algo fútil, isso também aconteceu algumas vezes lá no Antigo Testamento, né? E a palavra évil foi utilizada para descrever o esforço vão. Então, um exemplo que eu coloquei ali, sabe? O que é um esforço vão? Nem precisava ter se esforçado para conquistar algo que é fútil, né? Que não faria diferença na nossa vida, que não faria falta. E eu encontrei um exemplo lá em Salmos, capítulo 62, versículo 9 ao 11, que diz assim: certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Então a vaidade aqui está representando essa palavra évil, que é o esforço vão, que é um sopro. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Quero explicar para vocês essa parte aqui, certamente, que os homens de classe baixa, o que significa isso aqui? Que as palavras dos homens, né, muitas vezes elas são vãs, e que um homem, né, por mais rico que seja, ali os homens de ordem elevada são homens que têm poder, que têm dinheiro. Às vezes as palavras deles podem ser mentirosas. As afirmações deles são mentirosas, de alguns poderosos, né? Mas se tu colocar todas as coisas na balança, nada pesam, né? Então, não interessa se é homem ou pobre ou rico, algumas coisas que são faladas, que são realizadas, são feitas, não tem valor nenhum, se tornam um esforço vão. Vamos para o próximo slide. Outra coisa também, assim, ó, não confieis na opressão. Aqui na parte, aqui, ó, se as vossas riquezas aumentam. Não importa quanto dinheiro uma pessoa tenha, não coloca o coração nela. E uma coisa ali, Deus disse para ele, né? E 2 vezes ele ouviu. Deus disse uma vez, mas ele ouviu 2 vezes. O salmista que escreveu esse salmo, né? Que o poder pertence a Deus. Isso é muito legal, né? Outro exemplo. Aliás, vamos passar para outra parte agora. Então, outros temas que nós encontramos no livro de Eclesiastes. A gente encontra, de novo vou falar, tá? Porque eu achei interessante a maneira que esse livro colocou. Antes de continuar aqui, eu quero dizer para vocês que todos os livros pesquisados, tá? Eu vou sim fazer uma bibliografia, porém não vou fazer uma bibliografia em cada aula. Eu vou fazer no final, que eu der todas as aulas que eu terminar o 12º capítulo de Eclesiastes, eu vou fazer no final uma bibliografia, vou colocar ali as bíblias e os livros todos que foram pesquisados, tá? Então, uma coisa que eu encontrei aqui num livro que eu peguei para pesquisar, que fala da vaidade novamente, a vaidade da vida. Todos os seres são mortais e vão passar. O sábio procura descobrir se a sabedoria pode oferecer uma solução para o évil, que o homem é um sopro. Olha o que diz aqui, ó. Será que a sabedoria ela soluciona a questão de que a vida do homem é um sopro, de que o viver é um sopro e que algumas coisas são fúteis? Olha o que diz o Salmo 144:4. O homem é semelhante a um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Ou, o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Lembra que eu falei que o termo évil significa vaidade, né? Se refere ao termo sopro, e também se refere à vaidade, e também se refere a fútil. Então, assim, ó, o homem é semelhante a um sopro, o homem vai passar, né? E os seus dias são como a sombra que passa. Ninguém vai viver eternamente aqui na Terra, só na eternidade. Outro versículo também que eu encontrei, que se refere a esse termo évil, que é sopro, está assim, ó, em Salmos 39, do versículo 5 ao 7. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, é totalmente um sopro, porque a nossa vida é um sopro.
Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Eu gostei muito desse salmo, porque apesar de falar que a vida é um sopro, que a gente sabe que vai morrer, a nossa esperança está em Deus. E isso é muito lindo, né? É o que eu creio de todo o meu coração, que a nossa esperança sempre vai estar em Deus. Outro termo encontrado no livro de Eclesiastes é a vida debaixo do sol, que eu já falei outras vezes anteriores. Este termo é empregado 29 vezes em Eclesiastes. Eu li num outro livro que dizia que era empregado 30 vezes, então tá aí a questão, né? É 29 ou 30 vezes, né? Um desses aí tá certo. Então, refere às atividades, esse termo, debaixo do sol, vida debaixo do sol, refere-se às atividades do homem, observadas e vivenciadas a partir da perspectiva humana. Então, o que é a perspectiva humana que eu já falei? Um ponto de vista, né? É o mesmo modo que se analisa, é o modo perspectiva, ó. É o modo como se analisa uma situação ou um objeto, um ponto de vista. Então, as atividades do homem são vivenciadas, refere-se às atividades do homem. Então, cada um vivencia de um jeito, cada um tem uns que consideram algo com mais valor, outro com menos valor, tem uns que acham importante algumas coisas, outros não acham. Então, isso é uma perspectiva humana, as pessoas são diferentes, têm pontos de vista diferentes. A expressão debaixo do sol também indica uma perspectiva terrena, em outras palavras, considerar a vida só na terra sem lembrar de Deus. A vida é vazia sem Deus. Então, perspectiva terrena são aquelas pessoas que não acreditam numa vida eterna, que não acredita em salvação, que não acredita em céu ou inferno, né? E vive uma vida correndo aqui só pelas coisas terrenas, só para conquistar as coisas terrenas, esquecendo-se que existe uma vida eterna. Há outro termo encontrado no livro de Eclesiastes é o valor da sabedoria. A nossa jornada deve ser feita com um olhar sábio, porque a sabedoria tem seu devido valor. Quem é sábio consegue aproveitar ao máximo cada oportunidade concedida por Deus ao longo dos anos de vida. Então está falando assim, aquele que é sábio vive muito melhor. Eclesiastes 7, versículo 11 e 12. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tira o proveito os que vem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Que lindo isso, né? Então, é muito importante ter sabedoria, porque às vezes por tu ter sabedoria, tu vai viver até a mais e com mais qualidade de vida, né? Porque tem gente que vive bastante às vezes, mas a qualidade de vida é terrível. Outro tema encontrado no livro de Eclesiastes, soberania de Deus. Ao longo do livro, o autor reconhece que um Deus soberano impera sobre as questões da humanidade. Aliado a isso, o autor também observa que o homem mortal tem pouco poder sobre o seu próprio destino, reconhecendo a incapacidade humana de compreender os caminhos de Deus. Então, o que significa isso? Né? Que muitas pessoas, elas, por mais que elas façam escolhas certas, muito da nossa vida também depende da bênção de Deus, né? E a gente às vezes não entende por que algo que a gente investiu tanto não deu certo. Porque aqui no finalzinho, eu já ia apontar aqui com o dedo, que às vezes o homem é incapaz de compreender os caminhos de Deus. Então Deus, ele sempre vai fazer o melhor. Vamos ver o que diz aqui no próximo slide, porque eu acho que tem a ver com essa parte ainda. Mas o autor, que é provavelmente, né, que é Salomão, não é provavelmente, o autor é consciente de que Deus fez tudo formoso em seu tempo. Então, eu vou ler o versículo, depois eu vou explicar o que isso significa na minha opinião, tá? Eclesiastes capítulo 13, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, às vezes as pessoas, quanta gente fala que Deus é injusto, né? Que Deus, por que tu me deixou passar por isso? Mas, ao mesmo tempo que Salomão fala que muitas pessoas, apesar de se esforçar, existe um Deus que é soberano, né? Existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Deus, ele faz tudo formoso, que ele quer dizer assim, ó, Deus pode até permitir que alguém sofra, mas Deus não permite que alguém sofra simplesmente por sofrer. Deus tem um propósito para que aquela pessoa cresça, para que aquela... Desculpa,
Estou um pouco gripada ainda. Para que aquela pessoa ela cresça, para que ela amadureça, para que ela pare de colocar mais valor nas coisas do que nas pessoas, no ser humano, né? Então tem muita gente que é muito materialista e Deus, quando Ele permite alguma coisa na vida de alguém, né? Que possa fazer a pessoa sofrer, por mais que a pessoa não entenda o porquê ela está sofrendo, Deus fez tudo formoso em seu tempo, né? Porque como diz Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e deixar de abraçar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E todas as pessoas precisam passar por essas coisas para elas valorizarem o que realmente tem valor na vida. Não é preço, é valor. Uma coisa pode custar muito caro, mas não tem valor para mim, né? Vou dar um exemplo aqui, tem mulheres, assim, eu não sei, gente, porque eu não sou rica, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho minha casa própria, a gente tem um carro, a gente consegue comprar as coisas assim do dia a dia, pagar nossas contas, mas eu não sei se algum dia, se eu tiver muito dinheiro, eu acho que eu não vou conseguir, sabe? Fazer como essas mulheres, assim, que até eu vejo programas daquelas milionárias, né? Elas compram bolsas, né? Me esqueci o nome das bolsas, das marcas das bolsas. E aquelas bolsas custam 35 mil, 40 mil, e tem até brechó para vender essas bolsas. Olha, sinceramente, tá? Eu não quero criticar quem compra, porque isso aí é algo pessoal, mas eu acho que eu comprar uma bolsa de 35 mil reais, ela pode ter um preço muito grande, mas não tem valor para mim, entendeu? Eu não vou idolatrar aquela bolsa, minha bolsa custou 35 mil reais. Para mim, uma bolsa de 35 mil reais não tem valor. Eu prefiro usar esse dinheiro para fazer uma outra coisa e não comprar uma bolsa. Eu fico feliz com uma bolsa de 100 reais ou até menos, tá entendendo? Então, aí que tá a diferença de preço e de valor, tá? E Deus fez tudo formoso em seu tempo. Deus sabe ensinar as pessoas a valorizar as coisas. Porque tem gente que valoriza o preço das coisas e não valoriza as coisas, né? Por exemplo, as pessoas, elas não têm preço. O único preço que tem as pessoas foi o sangue que Jesus pagou na cruz do Calvário. Jesus, sim, comprou as pessoas com o preço de sangue. Esse preço as pessoas podem ter, né? Esse valor as pessoas têm. Mas alguém pagar para se prostituir com alguém, né? Pagar, como que se diz? É prostituta, né? Quem paga para ter um programa, né? Ou prostituto, também existe garotos de programa. Então, assim, eles pagam para estar com aquela pessoa, isso daí, ó, dinheiro nenhum poderia comprar isso, sabe? Porque isso é um valor, a pessoa não se vende. O único preço que eu aceito, assim, ser comprada é o sangue de Jesus. Então, pensa nisso aí que eu tô falando, porque Deus sabe o que ele faz tudo formoso, porque o título disso é a soberania de Deus, Deus sabe o que ele faz. O autor também reconhece a vontade divina de que o homem nunca compreenda totalmente os mistérios de seus caminhos soberanos. Qual os caminhos? Caminhos de Deus. Então, como eu já falei aqui um pouquinho, né? Às vezes a gente não entende por que Deus está permitindo algumas coisas na nossa vida, mas a vontade de Deus, a soberania de Deus, os mistérios de Deus, talvez a gente nunca vá compreender por completo. Mas uma coisa eu tenho certeza, como Salomão disse aqui nesse versículo: tudo que Deus fez é formoso em seu tempo. Se eu estiver chorando é porque eu preciso chorar. Se eu estiver sorrindo é porque eu preciso sorrir. Porque Deus faz tudo perfeito, Deus faz tudo formoso, né? E isso é para o homem reconhecer, né? Que não é nada sem Deus e que ele não pode viver uma vida egoísta pensando só nele. Então Deus permite várias coisas na nossa vida para que a gente entenda que o centro da vida não sou eu, o que eu quero, o que eu preciso, não. Eu tenho que me lembrar que as outras pessoas também são importantes e que Deus é tudo na nossa vida, né? Isso aqui eu já falei. Agora falando da sabedoria também, né? A sabedoria pode fazer planos, mas não é capaz de garantir o futuro. Só Deus pode garantir isso. Então, deixa eu ver aqui. Isso aí também tem a ver com esse tema soberania de Deus, tá? Só voltei lá para a gente entender. Então, eu posso ser sábia e fazer planos, mas não quer dizer que porque eu sou sábia e fiz um ótimo plano para minha vida, que isso vai dar certo, que vai garantir o meu futuro. Porque o único que pode garantir o nosso futuro é Deus. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas.
Eu posso planejar uma coisa, mas Deus preparar para a minha vida outra, né? É isso que quer dizer. Bom, agora nós vamos para aqui, para a inevitabilidade da morte, que é outro tema encontrado no livro de Eclesiastes. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Não podemos ignorar o fato de que a morte chegará para todos. A morte é inevitável. Então, por saber disto, é recomendado aproveitar ao máximo cada oportunidade que a vida nos dá. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco lhes tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Talvez falar que morrer é óbvio, né? Que a morte é para todos, a única coisa certa da vida é a morte. Tem muita gente que ignora, né? Anda aí em altas velocidades, não se preocupa com a sua própria vida e nem com a vida de algumas pessoas, comete cada loucura, né? Então, assim, é bem óbvio falar que todo mundo vai morrer, mas tem gente que parece que não acredita que vai morrer, né? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10 diz assim: Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-a conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, gente, tudo que vier no dia a dia, tá? Eu acredito que isso aqui tá falando do dia a dia. Vem na tua mão para fazer, faz com alegria, porque a gente só vai poder fazer coisas aqui nesta terra enquanto a gente está vivo. Depois da morte a gente não vai poder fazer nada. Agora vamos falar de um outro tema, aproveitamento da vida. Ao observar tudo o que a vida é e o que pode oferecer, devemos desfrutá-la por completo. O aproveitamento da vida não é um aspecto secundário ou inferior à sabedoria. O que significa isso? Devemos aproveitar a vida com a sabedoria. Aproveitar a vida sem sabedoria, aqui está dizendo que isso é errado. Viver de maneira tola não nos trará satisfação. Então, a maior insensatez de alguém seria não desfrutar os poucos e curtos anos que Deus nos concede como esse dom, né? A vida é um dom. Aproveita a vida, sim, mas aproveita com sabedoria. Não seja tolo, porque o tolo é destruído pelas próprias mãos. Aquilo mesmo que o tolo faz, ele mesmo se destrói, porque ele não pensa nas consequências. Então, considerando a brevidade da vida, o ser humano deveria apreciar as coisas simples enquanto tem oportunidade. Aprecie um passarinho cantando, aprecie uma chuva, aprecie um sol, aprecie um filho, um marido, uma esposa, aprecie o pai, a mãe, né? Porque um dia eles não vão estar mais aqui ou nós não vamos estar mais aqui. Aprecie as coisas simples da vida. Não seja uma pessoa só materialista. É importante sim adquirir para o sustento, mas valorize as pequenas coisas que quando você perde, você entende que não eram pequenas coisas, que eram as coisas mais importantes da tua vida, né? Que são as pessoas, que são pequenos momentos como ouvir um passarinho cantando, ou ver um filme em família, né? Isso, desculpa, mas eu me deu vontade de chorar, tá? Mas isso é o mais importante. E é isso que Salomão quis nos ensinar, tá? Que muitas coisas são vaidade, mas temer a Deus, obedecer a Deus vai nos dar uma vida mais feliz. Vamos para o próximo slide. Eu nem vou editar isso aqui, nem vou cortar, porque realmente eu me emocionei e eu espero que vocês também se emocionem, sabe? Valorize o que realmente tem importância. Outro tema encontrado no livro de Eclesiastes é lembrando-se de Deus. Os anos do homem mortal são breves, e a morte e o juízo certamente virão. O homem deve reconhecer que Deus é o seu Criador e que está presente em todos os dias da sua vida. Afinal, apenas um tolo poderia viver seus poucos e curtos anos sem lembrar-se de Deus em tudo o que faz. Só um tolo ignora a presença de Deus. Só um tolo ignora que Deus não tem importância. Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Em outras palavras, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que você seja velho demais para aproveitar aquilo que Deus lhe deu. Mas existe esperança para aqueles que não são mais jovens, como eu que já não sou tão jovem, né?
Estou aí no meio termo, né? Não vou dizer minha idade, mas estou no meio termo. Então existe esperança para quem não é tão jovem assim. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por que eu botei causar ou sentir cansaço? Então, seria cansar, né? Fatigar seria o mesmo que cansar? Não. A diferença está em que você pode causar cansaço em alguém ou você pode sentir cansaço. E quando fala cansaço apenas, está dizendo que você sentiu cansaço. E fatigar significa que você pode causar cansaço a alguém ou você pode estar sentindo este cansaço. Essa é a diferença. Mais um versículo para quem já não é tão jovem assim. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os velhos têm que continuar sonhando, gente, porque o espírito vai ser derramado sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões. Isso está em Joel capítulo 2, 28. Deixa eu ver. Vou voltar aqui. Vamos ver aqui uma frase. Vou deixar essa frase aqui para nossa reflexão. Então, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que você seja velho demais para aproveitar aquilo que Deus lhe deu. Então, pessoal, hoje foi a nossa aula número 3, tá? Onde eu acrescentei algumas informações sobre o livro de Eclesiastes e eu convido você a assistir as próximas aulas, tá? A curtir, a comentar, porque a sua participação é muito importante, tá? Eu acredito que Deus vai te abençoar, porque eu estou fazendo isso com todo o meu coração. Para mim não é apenas um curso, né, da faculdade. Para mim é a minha vida, é a maneira que eu escolhi viver. E eu quero passar todas essas coisas boas que eu tenho tido experiência com Deus, eu quero passar e aprender junto com vocês, né? Porque para poder dar esse curso de extensão eu estou aprendendo muita coisa. Então até a nossa próxima aula, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau!